Fala pessoal, bom, o vídeo de hoje eu estou fazendo a pedido de um inscrito aqui do canal, né? E é sobre o aquário de bare bottom. Bom, o que significa bare bottom, né? A tradução dessas duas palavras. A tradução significa que é o fundo nu, que nada mais é do que o aquário sem nada em cima do vidro. É o vidro com a água direto, sem substrato, mas absolutamente nada. Só isso significa bare bottom. Então vamos lá, né? Bom, muitos aquaristas aí, tanto de água doce como salgada, inclusive até lojistas mesmo, utilizam esse tipo de montagem para manter os seus animais. Então se até lojista faz isso, né, então deve ter algum motivo razoável, algum motivo bom para isso, né? Deve ter alguma vantagem em fazer isso. Então agora aqui no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre algumas vantagens, desvantagens e a minha opinião, tá legal? Vamos lá! Vocês sabem, eu mesmo tenho aqui em casa pelo menos ali uns 4 aquários bare bottom, mas o meu não é direto no vidro, né? São aqueles 4 aquários que estão na bateria. Eles são vidro, daí tem uma camada fina de PS, que é um plástico, um acrílico, né? Colado nele com silicone, mas nada por cima. É bare bottom? É sim, porque não tem nada em cima, não tem um substrato, tem como se fosse uma camada ali dura do plástico. Só isso, não tem substrato. Então eu tenho 2 assim e tenho 2 que não tem nada, é só vidro com água realmente. E como vocês mesmos já viram, nele eu crio de tudo, crio arraia, crio traíra, crio os bagres, crio os discos, crio de tudo e todo mundo está muito bem. Bom, além de mim tem muitos outros aquaristas que usam esse tipo de montagem, né? Então aqui eu vou comentar sobre 2 apenas que me veio na cabeça de imediato, que é o meu amigo Paulo Espinosa lá do Espaço Aquário. Ele tem pelo menos aí uns 10 aquários de 200 litros desse padrão de 1,40-50, bare bottom, sem nada em cima. E ele tem um aquário maior que eu acho que ele colocou uma camada bem fininha de substrato. Eu não sei que ele muda bastante, mas eu acredito que esteja com um pouquinho de substrato. Mas enfim, ele é um cara que tem 10 aquários e pode falar explicar muito bem sobre isso, né? Além do Paulo, a segunda pessoa que eu vou falar é de um amigo também, que é muito amigo do Paulo, que é o Thiago La Salvia. O Thiago La Salvia, ele é um reprodutor aí de flower horn, ele é reconhecido aí por gente de tudo quanto é canto pela qualidade dos animais dele, né? E os aquários dele são todos bare bottom. Isso porque ele tem os flower horns, né? Que, como todo mundo sabe, aí o pessoal sempre comenta que eles são sensíveis, enfim, precisam de uma atenção toda especial do aquarista para poder desenvolver todo o seu potencial, né? Complica o que eu falei, mas enfim, é como se a água não tivesse que ser boa para todos. A água tem que ser boa para todos, viu pessoal? Para todos, não só flower horn. Bom, vamos falar a primeira coisa sobre as vantagens, né? Algumas que passaram pela minha cabeça. A primeira, de longe, assim que é o mais fácil de se entender, é a facilidade na manutenção. Você não precisa sinfonar o fundo, você não precisa fazer muita coisa. É o vidro que está ali limpinho, né? Você enxerga o fundo, você sabe quando tem sujeira, Aliás, a sinfonagem você pode fazer, mas é uma coisa muito mais simples na verdade, né? Uma questão de você, se sobrar algum resíduo, você passar mangueirinha, enfim, mas é muito mais fácil do que ter o substrato, ter que puxar areia, aquele caos todo. E por esse mesmo motivo de não ter o substrato, a sujeira, né? Todos os resíduos, eles saem com muito mais facilidade, o que eu acabei de falar, né? Qualquer coisa, até o movimento dos peixes mesmo, faz com que toda essa sujeira se levante, não fique presa nos cantos e assim ajuda com a qualidade do aquário, porque não deixa a matéria orgânica ali decompondo, né? A circulação de água também fica muito facilitada, porque não tem muito impedimento, não tem muitos cantos, não tem muito o que fazer. Então a água circula toda, você coloca a bomba virada para baixo, a água vai bater ali, vai subir de uma maneira só. Fica bem tranquilo, uma bomba então muito mais fraca consegue fazer esse serviço, não precisa se colocar tantas bombas como o pessoal mesmo coloca nos aquários com decoração, né? Como esse mesmo aqui de trás, tem uma wave maker e tudo mais. E uma coisa que poucas pessoas pensam, mas faz bastante sentido na minha cabeça, assim, eu acho muito bom, é porque aumenta bastante a quantidade de água no aquário. Como vocês sabem, aí a gente sempre faz aquela continha de colocar 5 centímetros, 7 centímetros de substrato, faz as contas aí, vocês vão ver, no final das contas a gente acaba perdendo aí uns 7, 8, 10% só com o substrato da quantidade de litro de água que tem dentro do aquário, né? Então é assim, é uma quantidade de água aí que pode fazer a diferença
na estabilidade desse aquário. Mas essas foram algumas vantagens que me passaram pela cabeça, né? E desvantagem, né? O que me veio aqui em mente? A maior dificuldade que eu vejo, maior desvantagem, não dificuldade, né? A maior desvantagem é que alguns peixes têm um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar, né? Porque alguns peixes gostam de se enterrar, no caso das arraias. Por exemplo, você pega uma arraia muito debilitada, ela costuma se enterrar, ficar ali um pouco, como são, enfim, existem outros peixes, né? Principalmente nos marinhos, mas nos doces também tem. Então, fora isso, eu realmente não consigo ver, daí é só se for falar sobre achar feio, né? Mas daí já não é uma desvantagem, é uma questão de gosto. Então, além das vantagens e desvantagens, uma coisa que eu lembrei é que existe um grande mito aí a respeito desse tipo de montagem, que é o mito de falar que você, sem decoração e sem substrato, uma camada grossa, enfim, você deixa o seu aquário com muito pouca biologia, a chance dele desequilibrar é muito grande, porque não tem tanta colônia de bactéria formada dentro do aquário, esse tipo de coisa. O que para mim é uma grande bobagem, né? Todos nós sabemos que a quantidade que fica de bactéria, de bactéria que se fixam em vidro, em substrato, é muito pequena, né? Principalmente nesses aquários de água doce, não tem muito sentido isso. A gente tem um SAMP com 50 litros de uma mídia de vidro sintetizado, por exemplo, uma Ciporax, vai faltar colônia de bactéria, vai faltar filtragem, aí de que jeito, né? Então essa quantidade de testes daí é um mito que inventaram, aí com mais um dos mitos aí, algum dos fortes mitos do aquarismo. Gente, isso não tem nada a ver. Então, só para dar minhas últimas palavras, né, aqui uma finalização, e é com a minha opinião realmente, não é nada demais, né, é só o que eu penso. Esse aspecto minimalista, se por assim dizer, né, limpo, clean, eu acho legal porque ele coloca todo o foco de quem vê o aquário no animal, no peixe, que para mim, né, no meu caso, eu acho que quem é o dono do aquário, quem faz o aquário existir, para mim, são os peixes, né? Como uma pessoa que tem um plantado vai achar completamente o oposto, mas enfim, para mim isso é muito legal, que você vai ver um aquário por exemplo todo preto ou com azul e branco, tanto faz a cor. O que vai destacar ali? Vai destacar o peixe, porque é ele que está ali para ser destacado. Bom, então como vocês já devem ter percebido, eu assim, particularmente consigo ver muito mais vantagem do que desvantagem, né? Só essa ideia de você conseguir remover com muito mais facilidade toda a sujeira que está dentro do teu aquário para o teu sistema de filtragem, né, essa exportação aí dos nutrientes para filtragem, para elas serem controlados, já faz com que esse tipo de montagem vale a pena. E além disso, eu gosto muito desse visual pelado do aquário, né? Para quem não gosta, infelizmente fica difícil. Mas então é isso aí. A única dica que eu dou, como eu dou para qualquer montagem que seja feita, indiferentemente se é um aquário de 10, 20, 100 ou 500 ou 10 mil litros, é que você capriche e muito na sua filtragem. É a única dica que eu dou, você com uma filtragem boa, você encara qualquer coisa. Bom, então é isso aí, pessoal. É um videozinho só falando um pouco, mostrei algumas imagens e vou continuar fazendo esses vídeos que vocês andarem pedindo aí nos comentários. Peçam mais vídeos, eu já tenho acho que uns 6 ou 8 aí que eu tô para fazer nesses próximos dias e vou soltando 1, 2, 3 por semana para vocês. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais. Valeu pessoal, falou!